Aleluia, glórias a Deus. Eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus nesta hora. Essa paz que excede todo o entendimento. Essa paz que está acima de tudo. A paz do Senhor, eu te saúdo nesta hora. Que esta paz esteja contigo, que esteja na tua casa, que esteja no teu trabalho, que esta paz esteja com você, aonde quer que você vá. Que a paz do Senhor venha impactar todos aqueles que estiverem à tua volta por tua causa. Deus tem uma palavra para você nesta hora. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 7, versículo 1, na direção do Espírito Santo de Deus, com o seguinte tema: entra na arca de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Graças a Deus. Amados, Deus ele quer que você entre na arca de Deus. Deus ele tem proporcionado para nós uma outra arca. E quando o Senhor Jesus voltar, esta arca vai subir para o céu. E o nome dessa arca é a igreja. Seja a igreja. Volte para a igreja. Persevere na igreja. Eu sei que você não precisa estar dentro da igreja 24 horas para falar com Deus ou sentir a Deus. Mas, assim como disse o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, nós somos o corpo. A igreja é o corpo e Jesus Cristo é a cabeça. Se você não estiver alicerçado ou enxertado no corpo, você é um membro. Se você não for um membro, você está fora. Então, a partir de hoje, você vai voltar para dentro da arca de Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 7, Deus ele fala com Noé algo interessante. Deus ele fala com Noé que Noé deveria entrar dentro da arca. Noé vivia num tempo parecido com o nosso. Um tempo com o qual o ser humano não queria saber de Deus. O ser humano queria viver pelos seus próprios caminhos e preceitos, com o seu entendimento, diante da frase de que todos nós temos o livre-arbítrio. E foi por causa desse erro que a raça humana se perdeu de vez. Não esteja fora da arca quando Jesus voltar. Não esteja fora da arca quando o Senhor da glória abrir o céu do Oriente ao Ocidente e dê ordem aos anjos para separar-nos o bode das cabras. Esteja dentro da arca quando esse dia acontecer. O povo estava tão perdido com seus deleites, com seus prazeres, com suas idolatrias, com suas perversões, que estava chegando diante de Deus como podridão, como fedor. Nada se oculta diante dos olhos de Deus.
Deus, ele te conhece de dentro para fora e de fora para dentro. Deus, ele conhece a intenção do teu coração. Deus, ele conhece as tuas obras. Deus, ele sabe quem é você dentro da igreja e fora da igreja. Deus sabe quem é você dentro de casa, no trabalho, na escola, na faculdade, na rua. Deus, ele sabe quem é você. Agora, a minha pergunta para você é a seguinte: você está dentro ou fora da arca? O povo, ele estava tão terrível diante de Deus que Deus decidiu acabar com tudo. Mas entenda que Deus, ele enxergou algo diferente na terra. Deus, ele enxergou um homem, um ser humano falho, que não tinha se corrompido, em meio a uma geração pecaminosa. Deus olhou para a terra e viu um homem diferente. Deus olhou para a terra e enxergou Noé. Um homem bom, um homem reto, que não fazia o que era mal. E por causa de Noé, foi alcançado a sua família. Quem é você de verdade? Quem é você de verdade? Não adianta, irmão. O mundo jaz no maligno. Não é porque o mundo está errante que você tem que ser errante também. Não é porque o sistema está corrompido que você tem que se corromper também. Deus, ele está esperando você se decidir qual lado você vai ficar. Já ouviu a história do muro? Havia um muro bem alto. Havia um homem em cima daquele muro, no meio daquele muro, com as pernas uma para um lado e uma outra perna para o outro lado. Estava ele sentado no meio do muro. De um lado estava o Senhor Jesus, pedindo para aquele homem descer do muro. Jesus estava chorando, mostrou para ele suas mãos furadas, mostrou para ele tudo aquilo que padeceu por amor àquela alma. E aquele homem que estava em cima do muro olhou para o outro lado e viu a Satanás, de braços cruzados, olhando para ele, sorrindo com um ar de deboche. Aquele homem se indignou, porque Jesus estava clamando para aquele homem descer e o abraçar. Aquele homem se entristeceu e olhou para Satanás e perguntou: por que você não está me clamando, pedindo para que eu desça do muro e te abrace? Não vê ali? Jesus está do outro lado, chorando, me mostrando as dores, pedindo para que eu descesse e o abraçasse. Por que você não está fazendo isso também? E Satanás olhou para aquele homem que estava em cima do muro e disse para aquele homem: o muro me pertence. Não perca tempo. Jesus, ele está voltando para arrebatar a igreja. Você que está esperando
Deus falar contigo para você voltar para o corpo, voltar para a igreja, Jesus está falando com você nesta hora. Não perca tempo não. Entra na arca de Deus. No capítulo anterior, no capítulo 6 do livro do Gênesis, diz assim, ó, versículo 5, versículo 6 e versículo 7. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Deus, ele não fez o homem para andar desgarrado. Deus, quando ele criou o ser humano do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, foi para um propósito, foi para adorá-lo. Mas o homem que foi criado por Deus não estava fazendo aquilo que Deus determinou. O homem estava burlando os seus mandamentos. O homem estava fora do plano e do propósito. E Deus, ele não perde nada do seu controle. Tudo está no controle das mãos do Pai. Mas Deus, ele te dá uma escolha. Vida ou morte, bênção ou maldição. Tudo tem uma consequência. E Deus, por causa do livre-arbítrio, que Deus, ele é tão bom para o ser humano que ele dá a escolha para o homem. Me segue ou não me segue? Jesus, ele fala que aquele que comigo não ajunta, espalha. Aquele que não é comigo é contra mim. Você decide. Eu não quero botar uma corda no seu pescoço ou te colocar contra a parede ou até mesmo dizer que o inferno lhe aguarda. Eu não posso fazer isso. Mas você tem a escolha. Deus, ele não entra no coração do homem sem que o homem permita. Deus é santo. Deus, ele vai permitir que você escolha. Se você quer ter uma vida transformada da parte de Deus, então deixe que Deus entre no teu coração. Agora, se você quer tentar a vida diante dos seus preceitos, daquilo que você acha que é certo ou errado, Deus, ele não vai te intervir. Ele vai permitir que você siga o caminho que desejar. Irmão, entra na arca de Deus. Seja obediente. Naquele tempo, o povo era muito parecido com os dias atuais. Você acha que Noé não avisou aquele povo o que estava para acontecer? Assim como a igreja tem falado que Jesus vai voltar e o povo não enxerga, entra por um ouvido e sai pelo outro. Ainda que o apóstolo Paulo tenha dito que o príncipe deste século cegou o entendimento dos homens, colocou comichões nos ouvidos para não ouvir a palavra de Deus, ainda com a investida do mal, também tinha isso naquele tempo. Mas a escolha é tua. O povo enxergou Noé
falando da ira de Deus. Você acha que Noé fez uma arca da noite para o dia? Uma arca que tinha que suportar animais de todos os pesos e tamanhos, macho e fêmea, 2 de cada espécie, com andares, com compartimentos. Não foi da noite para o dia, levou dias e meses. Creio eu que até anos. Imagina ele pregando o evangelho para aquelas pessoas, dizendo que Deus iria acabar com tudo. Assim como tem feito você. Mas o povo não entendia. O povo debochava de Noé. O povo escarnecia Noé. Mas Noé se mantinha firme, porque Deus era com ele. Não é diferente de nossas vidas. Não é diferente do que estamos vivendo. Mas, assim como a palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, ele rasgará o céu do oriente ao ocidente. Todo olho o verá. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que seremos arrebatados e estaremos com o Senhor na glória. Não espere esse dia chegar para você tomar uma atitude. Entra na arca de Deus antes que Jesus volte. O corpo precisa de você. Noé, ele foi obediente ao Senhor. Noé, ele entendeu que Deus era soberano. Ele teve fé, ele creu. Ele entendeu que nada saía do controle de Deus. Ele entendeu que Deus era o soberano. E diante da palavra de Deus, não há quem argumente. Às vezes nos preocupamos com tanta coisa supérflua, tanta bobagem. O que mais importa é apenas isso: pregar o Evangelho e esperar para Jesus Cristo voltar e nos resgatar. Somos peregrinos nessa terra, estamos de passagem. Tudo isso vai passar, irmão. Mas o nosso prêmio, o nosso galardão está com o Senhor da glória, no céu, nos aguardando. E Ele vai pedir para a gente mostrar a Ele a nossa obra. O que você tem feito diante do Senhor? O que você tem feito para a glória de Deus? Será que você tem sido um Noé, acreditando que Jesus vai voltar e arrebatar a igreja? Continue pregando, continue falando do amor de Jesus, do Evangelho de Deus. Não faça como aquele povo de se apostatar da fé e não acreditar que um dia esse fenômeno que abalará a estrutura da terra vai acontecer. No mesmo livro do Gênesis, no capítulo 9, no versículo 11 até o versículo 13, olha só o que acontece. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho em mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Amados,
Assim como chegou o dia em que Deus disse basta, quando Noé terminou de fazer a arca e os animais entraram, ainda assim o povo não acreditou que o fim estava próximo para eles. Olha tantos fenômenos que têm acontecido. Olha tanta coisa que tem nos sobrevindo. A cada ano uma tragédia acontece diferente, que nos choca. São os sinais. Está escrito lá no livro de Mateus, no capítulo 24, Jesus ele conta para os discípulos os sinais que hão de suceder à sua volta. Então, uma hora Deus vai dar um basta também. Depois que todos entraram dentro da arca, todos os animais, por último entrou Noé e sua família, seus 3 filhos e as suas esposas. 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. 8 almas se salvaram. E aí? Quando a porta foi selada pelo próprio Deus, não teve mais jeito. Durante 40 dias e 40 noites choveu, matando toda a raça humana, incluindo animais. O que mais precisa acontecer para você entender que Deus ele não quer que você morra? Deus ele não quer que você seja condenado, porque a Bíblia diz que o inferno foi preparado para Satanás e os seus anjos. Entra na arca de Deus antes que aconteça o pior. Não teve mais jeito. Todos pereceram sobre as águas. Depois que choveu durante 40 dias e 40 noites, a chuva parou porque Deus se lembrou de Noé e sua família. 150 dias ainda ficou sobre a arca, sobre o mar, sobre as águas. Não adianta. Vai acontecer esse fenômeno que é a volta de Jesus. Talvez você morra antes, mas a morte já significa a volta de Cristo. Se você falecer antes disso acontecer, então você já está se encontrando com o Rei da Glória. O apóstolo Paulo, ele achava que iria ver Jesus voltar, mas ele não viu. Quando ele faleceu, ele se encontrou com o Rei da Glória. Entra na arca de Deus, igreja. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Entenda que Deus, ele quer que você se salve. Ele não quer que você seja condenado. Deus, ele quer que você herde tudo aquilo que ele prometeu. Lembra o que diz lá 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9? As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Talvez a tua promessa só se cumprirá quando você se encontrar com Deus. Ou ela se concretize com você aqui na terra. Deus é quem sabe. Fique firme. Não permita que o inimigo venha te persuadir
Não permita que o adversário te engane, ou até mesmo que ele tome a coroa da vida que foi preparada para você. Não teve como Noé salvar todo mundo, mas aqueles que acreditaram em sua palavra se salvaram. Além dele, 7 almas. Mas Deus, ele conta contigo. Deus, ele conta contigo. Assim como Deus deu um basta e proporcionou o dilúvio, Jesus só está aguardando o Senhor da glória dar a ordem para que a trombeta toque e Jesus ele volte para arrebatar, para resgatar a igreja. Deus, ele é tão fiel, tão santo e tem tanta misericórdia do homem que ele prometeu que nunca mais o mundo acabaria em águas. Aquele arco que você vê no céu em dia de sol e chuva, o arco-íris, que tem 7 cores, representando a perfeição de Deus, simboliza essa aliança que foi feita com o próprio Deus e Noé. Todas as vezes que esse arco aparece no céu, Deus se lembra da promessa que fez a Noé, que nunca mais iria acabar com o mundo sobre águas. Nunca mais o dilúvio iria vir sobre a raça humana. Mas, como estamos? Como é que as nossas atitudes têm chegado aos olhos do Pai da Glória? Entra na arca de Deus. Não se perca. Não permita que Jesus volte e te deixe para trás. Deus, ele tem um plano na tua vida. Deus, ele quer te usar com sabedoria. Deus quer te usar com autoridade. Deus quer te usar com ousadia. Deus quer que você também seja um porta-voz de que um dia Jesus vai voltar. É por isso que pregamos o Evangelho, não é por causa de riqueza, de barganha. Não é por causa disso. Pregamos o Evangelho porque sabemos que um dia tudo isso vai acabar. Se prepare para o dia em que Jesus há de te chamar. Estava eu conversando com uma cliente, uma amiga que passou pelo meu caminho, e ela estava se queixando que estava muito perigoso. E eu perguntei para ela, se a senhora está se queixando de estar perigoso, dizendo para mim que onde eu trabalho é perigoso, que eu trabalho sozinho, então qual é o lugar seguro? E ela disse para mim que não havia um lugar seguro. Eu falei para aquela mulher, a senhora sabe qual é o lugar mais seguro da terra? E ela olhou para mim e disse, eu não sei. E eu falei para aquela mulher, o lugar mais seguro da terra é o centro da vontade de Deus. E ela disse que era verdade. E eu falei, então permaneça no centro da vontade, porque em breve Jesus vai voltar e vai te levar. E ela ficou espantada, porque ela disse que não queria morrer. E eu falei para ela, eu estou me preparando para esse dia, porque esse dia para mim vai ser o melhor. O dia da morte para o cristão é o dia da vitória, porque encontraremos com o Senhor Deus na glória e viveremos para a eternidade.
Mas só tem esse pensamento aquele que não está com o seu coração nesta terra nos bens materiais. Como está o seu coração? Entra na arca de Deus antes que Deus volte. Quando a porta se fechar, só Deus sabe o que sucederá. Amém? Essa foi a palavra que Deus separou para a minha vida e para a tua vida. Entra na arca de Deus, irmão. Não tente a Deus não, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique na paz.